Que Vida a Vida recebe essa semana Adenilson. Adenilson é um homem transformado pelo poder de Deus. Se eu fosse você, ficava conectado conosco, não sairia de frente da televisão, na rede TV, porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir vai fazer um diferencial em sua vida. Fique ligado conosco. Adenilson, é uma alegria te receber aqui no Que Vida a Vida. Seja bem-vindo aqui conosco. Prazer é todo meu. Quem é o Adenilson? Fala pra gente. Adenilson é um garoto mineiro, que veio aos 4 anos Aliás, de idade. todo mineiro é gente boa, viu? Obrigado. Saiba disso. Obrigado. Que veio aos 4 anos de idade para Minas Gerais, né? Enfrentou a doença da mãe, um câncer no colo do útero com 12 anos de idade. E a partir desse momento aí, né, começa uma história não tão boa, mas para a glória de Deus, porque assim como... É um final feliz, né? Assim como a mulher pergunta, né, por que se nasceu cego? Para que se manifeste o poder de Deus. Então, dessa forma eu creio, né, e é um prazer estar aqui. Nós é que somos gratos a Deus de você estar conosco e de compartilhar um pouco da sua história, compartilhar um pouco daquilo que de fato Deus tem realizado na tua vida. Você que é um homem que de fato passou por processos que talvez uma pessoa dentro de uma condição normal não conseguiria passar. Eu tenho uma máxima aqui, Adenilson, no Que Vida a Vida, que por trás de um homem tem uma história. Por trás de cada um de nós carregamos uma história. E nós conversamos aqui em off, você compartilhou um pouco comigo de todo o processo pelo qual você passou. Ao que me parece, houve um gatilho para você vivenciar tudo aquilo que você viveu. E você começa falando que você perdeu a sua mãe. E parece-me que essa perda da sua mãe foi esse gatilho. Para onde esse gatilho te levou? Conta um pouco da sua história para a gente. De fato, esse foi um gatilho, né? Um gatilho bem forte, por sinal, porque a minha mãe me protegia de algumas situações, né, da vida, apesar de que hoje eu entendo que quem protege é o Senhor, né? Aliás, tem um texto da Bíblia que diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O sentinela a casa, né? Mas Deus, como diz na Bíblia, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Naquela época eu não sabia, né? Mas esse gatilho, ele me impulsionou, porque me deu liberdade a ter acesso a pequenas drogas lícitas, né? Porque o cigarro, apesar de ser lícito, a bebida, apesar de ser lícito, a gente acaba achando que não é uma droga em si, mas ela puxa para as outras. Você acha, como você está me dizendo, que a droga lícita ela é uma porta de entrada para outras drogas? Sim, com certeza. Porque a gente acaba sendo iludido pelaquela licitude da droga, aquela liberdade que ela tem, né? E a partir desse momento, eu acabei conhecendo as ilícitas, que também soltam fumaça, como a maconha, como o haxixe. Quantos anos você tinha quando começou esse processo? Eu tinha por volta de 15, 16 a 17, por aí. Esse eu não lembro exatamente. Foi o período que você perdeu a sua mãe, parece que veio um vazio os 12, emocional. Aí, 13 ainda fiquei acompanhando ali, mas dali para frente se perdi. Seu pai foi presente? Meu pai era presente em casa, mas não presente como diálogo, conversa, até porque ele trabalhava muito. É aquela velha máxima de que eu dou sustento, né? Isso. E assim, pra gente era muito bom, né? Porque meu pai trazia o alimento para casa e a gente entendia aquilo ali como um processo natural, né? De a gente esperar o pai chegar, não tinha muito contato, tinha mais com a minha mãe. Pouco diálogo, né? Pouquíssimo diálogo, mas eu tenho que confessar que o meu pai foi uma base forte para que eu estivesse aqui hoje. Amém. Porque todos falavam para ele, abre mão, seu custódio, quero deixar o nome dele registrado aqui. Isso aí não tem mais jeito. Meu pai falava, não desistiu de você. Não, né? Vou desistir, deixa eu cuidar dele. Mas aí vamos voltar aqui. Aí de repente você começou usando maconha, você começou usando outro tipo de droga, talvez, quem sabe, uma cocaína. Para onde isso te levou? Na verdade, acabou, como leva todos os jovens, uma vida de ilusão, uma felicidade momentânea, né? E foi me conduzindo para a maconha, da maconha eu conheci a cocaína,
depois eu conheci a cola e, de fato, eu acabei conhecendo todas as drogas que existem. Você chegou a morar na rua? Eu não morava, mas eu vivia na rua. Eu passava uma noite, sumia alguns dias, eu tinha meus cantinhos na rua, então eu sempre vivi na rua. Na verdade, eu dormia no meio do lixo, tá? Mas quando eu via, por exemplo, pessoas que me conheciam, que a minha sogra, né, ela passava muito de carro no bairro, e eu já tinha namorado com a minha ex-sogra, né? Ela era minha ex-sogra, que eu namorava com a filha dela. Ah, tá. E quando ela passava de carro, eu estava no meio do lixo, para ela não me ver e não ficar triste, eu deitava no meio do lixo e me escondia. Eu via ela passar. Virado na droga. Virado na droga, querendo mais e mais e mais e mais. Então, assim, esse caminho da droga lícita, né, para vocês que estão nos escutando, não entre por ele, porque ele vai te conduzir às drogas ilícitas. Entendo. Aí, de repente, você vai a cada dia se afundando mais nesse lamaçal, né? Porque se fosse bom, o nome não seria droga, né? Se fosse bom, já não carregaria essa pecha de ter o nome de droga. Você foi se envolvendo com 15, com 16, você ficou aí aproximadamente nesse primeiro estágio aí, com até o quê? Uns 20 anos usando droga na rua, dentro de casa. Aí eu teria que fazer a conta, eu só sei que eu fiquei 11 anos. Eu não sei se eu comecei com 13, 14 ou 15, não me recordo exatamente. Mas eu me recordo que eu fiquei 11 anos. É muito comum, Adenilson, os jovens, quando estão envolvidos com droga, eles acabarem cometendo pequenos furtos e começam o furto dentro de casa. Isso era normal com você? Normal, normal. Tanto que eu comecei a praticar furtos dentro de casa, depois já estava fazendo na rua, roubando o carrinho de mão do vizinho, pulando dentro do quintal, pegando coisa que estava no canto, e às vezes até entrando dentro de casa e pegando aparelhos domésticos. Então, assim, sorrateiro, né? Você começa achando que é só ali, mas... Não tem consciência de que está fazendo errado, né? Acha que está fazendo... Na verdade, nós temos consciência, porém o impulso do desejo da droga, ele fala mais alto. Entendi. E a gente acaba não conseguindo controlar essa ação. Entendi. E acaba roubando. Isso acabou deixando a sua família numa condição de extrema vulnerabilidade, né? Porque, veja bem, você está me dizendo que você praticava pequenos furtos dentro de casa. A história aponta para a gente de que isso começa com pequenos objetos, né? Começa com pequenos objetos, daqui a pouco você vê surrapiando as coisas dentro de casa e a família sofre demais nesse processo, na verdade. Isso aconteceu com você? Aconteceu sim, e eu vi esse sofrimento, né, do meu pai, que inclusive sofre hoje porque eu tenho um irmão que ainda continua nas drogas. Ele ainda sofre com isso. Eu não posso dar uma televisão para o meu pai. Eu não posso colocar nada dentro da casa do meu pai. E quando eu vou lá, eu acabo ficando muito triste porque o cenário não mudou. Continua do mesmo jeito. Continua lá aquele cheiro de droga dentro de casa, aquele abandono total, sabe? Tudo sujo. É um cenário... lastimável, né? Do jeito que Satanás gosta, com muita sujeira, imundícia. Adenilson, aí a gente conversou e você compartilhou comigo que em algum momento desse envolvimento teu, houve uma virada de chave. Houve uma virada de chave. Fala pra gente dessa virada de chave, para você, nesse primeiro momento, ter uma experiência de entender que você estava se autodestruindo, destruindo a sua vida, mas também destruindo aquelas pessoas que estavam do teu lado e que te amavam, né? E que esse vazio existencial pela perda da sua mãe não seria preenchido com a droga. Quando houve esse gatilho? Houve quando eu tive a oportunidade de um pastor que passou na minha casa, na rua da minha casa, e perguntou para mim se eu queria ir para a casa de recuperação. Foi aonde eu falei, poxa, eu nem sabia que existia. Eu falei, agora, eu quero ir agora, né? Eu quero ir agora porque eu queria sair. Esse é um detalhe que eu gosto de falar, porque às vezes as mães aí que estão ouvindo quer pegar o filho, levar para uma clínica, quer pegar o filho, levar para um lugar distante, mas ele precisa querer. Se ele não quiser... Aliás, eu tenho amigos que eles são responsáveis por casa de recuperação. Esse é o princípio
básico. Não se interna ninguém em uma clínica se não tiver voluntariedade. Porém, então tem que haver voluntariedade. Entretanto, todavia, acontece como acontece com meu irmão. Roubou demais o bairro, o pessoal tá a ponto de matar e ele acha refúgio numa casa de recuperação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois a gente vai no segundo bloco falar como é que você chegou hoje. Nossos telespectadores, a Denilson hoje é um advogado, tem formação em direito, ele é casado, a esposa tem formação em direito. E eu vou engrossar um pouco o caldo para o seu lado aqui. Você que viveu de fato nas drogas, você que teve uma experiência de viver no submundo, na lama mesmo, o que você pensa da internação compulsória? Não funciona. Porque toda internação compulsória, porque a própria palavra de Deus já diz que não é por força e nem por violência. Então tem que partir do desejo da pessoa. Porque você não acha que, por exemplo, que foi o seu irmão, em algum momento, ele tem a total perda dessa consciência, dependendo do nível de drogadização que ele está? O meu irmão fala bem assim comigo. Adenilson, eu sou uma pessoa que estou num labirinto, mas eu sei a saída. Interessante. Porque quem está no labirinto da drogadição e não tem a saída, esses precisam encontrar um caminho. Mas aqueles que já estão, como meu irmão, que é um servo do Senhor, batizado, conhece todo o processo, sabe aonde encontrar a saída, ele não quer. Mas precisa de alguém pegar na mão dele e mostrar essa saída, sim ou não? Sempre, sempre. Aconteceu com você? Aconteceu, o pastor chegou para mim e me deu essa oportunidade. Mas a única coisa que me libertou de fato foi a palavra de Deus. Amém. Porque nós oramos, jejuamos, louvamos, mas a Bíblia diz que é só a verdade que liberta. A gente precisa conhecer a verdade. Tanto que eu sempre olhei para a lua e vi São Jorge um dragão lá dentro. Quando eu conheci a verdade, hoje eu olho para a lua normal. Um sapato, um chinelo meu virava, eu achava que eu estava gorando minha mãe. Eu estava preso naquela mentira. Eu conheci a verdade, hoje para mim, indiferente, passar embaixo de uma escada, só um sincretismo religioso, essas coisas que não existem. Então, assim como ele querer, ele vai, ele tem um impulso, alguém conduz ele até lá, mas ele precisa conhecer a verdade, né? E se não conhecer ela, e foi esse o gatilho principal para mim, que foi conhecer a verdade. Esse pastor te fez um convite, você nesse período já estava usando crack? Usando. Estava usando crack. Me encontrou na rua usando crack. Você usava quantas pedras por dia? Você tem recordação disso? Era de acordo com a facilidade de vir na sua mão, né? Eu usava a pior droga que um jovem pode usar. É aquela dada. As pessoas iam na casa do meu pai e faziam da casa do meu pai um lugar para usar drogas. Então hoje o que acontece? Tanto que eu tirei meu irmão, que eu comentei com você no privado, eu tirei meu irmão de lá, porque ele lá, as pessoas aparecem no portão e batem, eu quero usar droga, vamos usar aí? Claro, na hora. Então essa é a pior droga. São os falsos amigos, né? Eu não vou dizer que são falsos, porque é muito forte eu falar isso de alguém, né? Porque nós não sondamos coração para dizer isso, que ele está sendo falso. Talvez já apareceu verdadeiros amigos ali querendo compartilhar a droga que ele tinha. E de fato ele estava querendo fazer isso com um sentimento bom. Não era com a falsidade, eu vou lá porque eu vou enganar ele, eu vou aproveitar. Não era desse sentido. Porque Satanás ele gosta de fazer muito isso. Pegar aquilo que parece que não é e transformar naquilo que é. Aí veja bem, você foi para uma casa de recuperação, passou por alguns meses lá, e aí depois você volta dessa casa de recuperação. Mas você falou para mim que antes disso também você teve uma saída e uma recaída. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, você vai compartilhar para nós e para os nossos telespectadores, vai compartilhar para a gente, para os nossos telespectadores, como é que foi esse processo de levantar e depois cair novamente? Vamos para o intervalo, na volta do intervalo você compartilha com a gente.
Estamos de volta no Que Vida a Vida dessa semana. O Que Vida a Vida dessa semana está recebendo aqui o meu amigo Adenilson. Adenilson já compartilhou no primeiro bloco um pouco de tudo aquilo que ele viu da vida até o presente momento, do lugar onde ele esteve e do lugar onde Deus tirou ele de lá. Ele, com a perda da sua mãe, surgiu um vazio existencial, um vazio emocional. Isso foi um gatilho para que o Adenilson se envolvesse de maneira profunda com as drogas, começando com drogas lícitas e, como já é uma ficha dada, acabou se envolvendo com drogas ilícitas e, dentre elas, o crack, que o levou, de fato, a viver no submundo das drogas. E hoje ele está compartilhando para a gente um pouco da sua experiência. No bloco anterior, eu perguntei para o Adenilson, com relação a essa primeira fase, esse primeiro estágio. Ele ouviu um texto da palavra, ele foi convidado por alguém que ele estava usando droga, e esse alguém falou que o Senhor o amava, e ele teve uma retirada momentânea, mas depois acabou tendo uma recaída. Fala um pouco para a gente dessa experiência. Eu me retirei um tempo para essa casa e, lógico, inexperiente, acabei olhando para as pessoas ali, né? E ainda Deus não tinha me revelado o verdadeiro sentido, né? E eu acabei olhando para as pessoas e me entristeci, saí da casa e fui para a rua e acabei que depois eu retornei. Mas eu tive essa recaída de sair da casa e retornar e usar droga novamente. Mas eu tive a oportunidade de novo de retornar para casa. Mas depois que eu voltei para lá, eu fiquei 1 ano e 3 meses. Porque eu li um versículo na Bíblia que me tocou demais, que inclusive é o único que eu gravo, porque eu não sou de numerologia bíblica, mas eu leio muito a Bíblia. Guarda muito endereço, não? Não guardo endereço, mas esse ficou, Mateus 6,33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu parei no meio o sítio, e pensei comigo, como que eu vou buscar algo que eu não conheço? E é a mesma coisa que eu pedir a alguém para ir buscar uma manga ou uma jaca no meio do mato, ele vai ficar rodando lá a vida toda, se ele souber o que é uma manga, o que é uma jaca, não vai achar. E eu busquei na Bíblia o que era esse reino para eu poder buscar. E a Bíblia me disse o que não é. Ela disse que o reino não é comida, o reino de Deus não é bebida, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Independente se você está igual Daniel para ser jogado na cova do leão, independente se você está igual Sadraque, Mesaque e Abednego para ser jogado na fornalha, eles tinham o reino. E certa feita, eu continuando a lei, e eu aprendi com o Senhor, que muitos vão dizer que o reino de Deus está aqui, está acolá, e Jesus deu uma prova clara que o reino estava dentro de nós. Falei, poxa, então a minha busca é interna. Eu não tenho que buscar nada fora. Eu não tenho que buscar em ninguém. Foi onde eu firmei meus pés na rocha, porque a palavra vai se completando e vai conduzindo a gente. Mas o gatilho principal foi buscar primeiro o reino de Deus. A virada de chave foi entender o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então, quando nós entendemos de fato o que é o reino, nós sabemos que o reino de Deus está aqui. Então, não importa, aí eu comecei a não olhar mais para as pessoas, porque continuava do mesmo jeito. A gente estava lá comendo carcaça de frango, porque é muita carcaça de frango no projeto. E as pessoas comendo carcaça de frango e, poxa, lá em casa eu estava comendo isso aqui, e eu nem olhava aquilo. Aí um dia Deus me honrou e falou assim, você vai tomar conta. E um belo dia... Você se tornou obreiro? Se tornei obreiro da casa. E num belo dia um aluno falou, Senhor, mas aqui só carcaça de frango? Aí eu questionei o Senhor, falei, Senhor, arruma um escape aqui para que as pessoas não fiquem murmurando e entrem no pecado. E o telefone tocou minutos depois. Um rapaz ligou para casa e falou, quantos freezers você tem aí? Porque a pesca ilegal. Mandou para lá 2 freezers de peixe que a gente tinha deitado, cheio de peixe. Aleluia. Mais um pé lotado de glória a Deus. Mas 1 mês depois, poxa, só peixe? Aí Deus falou mais poderosamente comigo. Tá vendo? Meu reino não é comida, não é bebida. Isso daí, eles têm como bênção, mas não é, a bênção do Senhor não é isso. Aí se completou ainda mais, eu falei, Senhor, é simples, não é esse
esse teatro todo que as pessoas criam para servir a Deus, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você viveu toda essa experiência, você saiu de lá e entendendo de que, na realidade, nós estamos vivendo um processo até a vinda de Cristo. Sim. Porque, na realidade, a cada dia é um novo dia, a cada amanhecer é um novo amanhecer. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, exatamente porque nós somos carentes e necessitados, que essa misericórdia se renove. Mas você também conheceu alguém que fez parte desse processo de mudança, que é hoje a sua esposa, né? Como é que se deu aí? Você vai ter aí uns minutos para fazer esse resumo dessa história de conexão sua com a sua esposa. Esposa essa que hoje vocês construíram uma família, tem 2 filhos, não é isso? Isso. Fala um pouco para a gente, de maneira resumida, como é que se deu esse encontro com ela e como que vocês reataram, há quanto tempo estão juntos? Fala um pouco para a gente da sua família. Porque para mim, Adenilson, a família ela é a base de tudo, ela é que estrutura a nossa condição para que a gente, de fato, a gente viva dentro de um contexto onde a gente compreenda de que Deus é presente na base, na estrutura que é a família. Compreendo, entendo, respeito, né? Mas eu não posso atribuir isso à minha esposa, senão eu estou tirando a glória de Deus. Ela foi algo muito bom na minha vida, assim como meu pai. E se eu, assim, não tivesse uma família, Deus também o faria. Porque o projeto de Deus, ele é conosco. A família é muito bom, mas eu não posso, de maneira nenhuma, atribuir isso a alguém. Se a família... Agora... Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a família é criação de Deus, Deus está presente dentro de um ambiente familiar, você não concorda? Sim, sim. A palavra de Deus ela tem equilíbrio, porque Paulo falou, bom é que não case. Se você não suporta, case. Ou seja... Mas aí é um outro contexto. Exatamente. Aí você tem que voltar num outro programa para a gente ter essa discussão não, teológica. Mas amém. Aí amém. Isso aí é um outro contexto. Então, assim, portanto que Jesus, ele deu um conceito de família diferente para a gente. Porque chegaram lá e falaram, Jesus, sua mãe, seus irmãos, estão lá te chamando. Sua família está lá fora. Aí Jesus falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha família? Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus ali ele deu um contexto de família que às vezes nós nem entendemos e as pessoas ficam adorando a própria família, adorando o próprio filho, a filha, e se esquece que família, de fato, são todos. O Senhor está fazendo parte hoje da minha família, porque eu conheci o Senhor, assim como a Nilza faz parte da minha família, né? Eu fiquei muito triste quando o esposo dela partiu, que eu também conhecia. Então, Jesus, ele mostra para a gente uma visão diferenciada do que o homem enxerga. Então, se nós não pararmos para refletir e compreender o que Você acha que Deus usa quem para trazer mudança na nossa vida? Uma mula? Um cavalo? Ele usa ou usa o ser humano? O vento, ele usa a planta, ele usa o sol. Mas não seria muita ignorância achar que Deus vai deixar de usar um indivíduo semelhante a nós para usar o vento? Não, de maneira nenhuma eu jamais falaria ou falei isso, né? Mas o Senhor, ele usa tudo e todos, porque é Deus. Mas a glória dele é dele. Eu digo que o Senhor, ele é a coluna central da minha libertação. Agora, a minha esposa, ela sofreu muito comigo no começo. Tanto que ela não suportou e me abandonou. Ela não era minha esposa ainda. Sim. Ou seja, mas o Senhor não. E no momento em que eu retornei, a promessa era com ela. Porque Deus sabia que eu não queria desonrá-la. Ele sonda o coração. Então eu não posso desprezá-la, mas não posso dizer Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela foi a propulsora. Você tem quantos filhos? Tenho 2. 2 filhos. Você acha que seus filhos vão se espelhar em quem para construir moral, para construir princípios? Quem é, de fato, exemplo para os seus filhos? Hoje, eu e minha esposa. Família. Exemplo. Família. Por quê? Porque, de fato, o que acontece? Eles hoje estão sobre a minha tutela até os 18. Daí para frente, o irmão fez essa pergunta para mim no banco da igreja, porque o filho dele estava desviado e eu estava com meu filho sendo, mas eu sei que não foi ele, foi Satanás me afrontando, porque ele faz isso na igreja também. E ele perguntou para mim, você acha que o seu filho vai ficar a vida toda assim? E eu falei, primeiro que ele não é meu.
Filho é herança Eu do só Senhor. estou cuidando dele porque o Senhor me deu essa responsabilidade. Ele é do Senhor. Mas aí você, como uma pessoa do direito, a Bíblia diz que o filho é herança do Senhor. Tudo aquilo que nós recebemos dele como herança, de fato nós temos a propriedade e a responsabilidade de cuidar. Exatamente. Naturalmente que vai chegar um momento que esse elo vai romper, que é o momento da responsabilidade civil e espiritual. Dentro do contexto bíblico, a responsabilidade espiritual ela vem com 12 anos. Né? Dentro da cultura judaica, chama-se de bar mitzvah. Conheço. Quando essa criança ou esse adolescente faz a transição. Mas enquanto estiver debaixo da tua tutela, você é responsável. No dia que ele sair, eu tenho certeza que você carrega consigo muito dos princípios, inclusive você disse aqui, de que você herdou de legado do seu pai. Você disse, o meu pai não desistiu de mim. O meu pai não desistiu de mim, assim como Deus não desistiu. Naturalmente que eu tenho a convicção de que quem colocou dentro de você, dentro do teu pai, esse amor foi Deus, porque Deus ele é o Senhor de tudo. Mas a família, ela é uma estrutura e ela é uma base que Deus usa para nos conectar ao divino. E Deus usou a sua esposa para te conectar a essa realidade. Dentro da visão bíblica, eu não vou entrar nessa esfera, porque senão vai prolongar o nosso assunto, né? E a gente vai até acabar fugindo dele. Mas o conceito de família, para mim, é muito diferente, porque assim o Espírito Santo de Deus me ensinou. Eu não tenho só a minha família como aquela que eu tenho que proteger. Aí eu estou lá no colégio, eu vejo as coisas acontecendo com certas crianças e com as outras não, porque é uma divisão de família, uma família mais importante que a outra. O Satanás age aí. Eu não gosto disso. Eu gosto de como o Senhor nos ensinou. Hoje, quando eu chegar em casa, eu vou lembrar do Senhor quando eu estiver orando. Isso vai acontecer enquanto eu tiver vida. Por quê? Porque eu já conheci. Então fez parte de mim. Eu sou um pastor. E eu vou levar isso comigo, como parte de mim. A gente vai se encontrar de novo. Eu vou ter que cuidar do Senhor. Ter responsabilidade. Só que o inimigo cegou tantas pessoas que você acha que só tem responsabilidade com o filho, com a filha. Se a filha do vizinho está falando, nem liga, não tem problema. Mas o propulsor da minha libertação foi o texto. Reino de Deus e a sua justiça. Amém. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Nós recebemos o Que Vi da Vida essa semana, o Adenilson. É um homem que carrega consigo uma experiência de transformação, uma experiência de fato de conexão com Deus, um Deus que tudo pode, um Deus que é capaz de transformar, por pior que seja o estágio em que você esteja vivendo. Um Deus que faz com que a gente construa de fato uma base, e essa base é que nos dá a estrutura, essa base é que nos dá a sustentação para que a gente prossiga nessa vida. Nós queremos agradecer a presença tua, Adenilson, prazer te receber aqui. Você pode se despedir dos nossos telespectadores. Você tem aí 30 segundos para se despedir dos nossos telespectadores. Para mim foi um prazer, foi uma honra estar aqui para falar do que o Senhor fez na minha vida, né? Porque a Bíblia diz que o testemunho de mim mesmo ele é falso. Eu estou falando do que o Senhor fez comigo, né? E que nós possamos entender que só Ele é capaz, só Ele tem a honra e a glória e o poder para transformar uma pessoa que ora estava na lama e hoje brilha diante da sociedade, mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa abençoada, porque a bênção do Senhor não está aí. A bênção do Senhor está naquilo que a gente fala, no nosso comportamento, do jeito que nós olhamos, e que a gente possa focar nisso, sabe? Para que a gente alcance o céu. Amém. Que Vi da Vida recebeu hoje Adenilson, esse homem que carrega uma história e uma história de transformação. Fica ligado conosco, eu tenho certeza que no próximo programa você também será abençoado como você foi no programa de hoje.